Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus habite sempre os nossos corações. Agradecemos ao Pai por mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Sejam bem-vindos todos os irmãos, trabalhadores do Caminhando para Jesus, convidados, e aqueles irmãos desencarnados que se façam presentes. Sejamos todos beneficiados com a explanação do nosso irmão Flávio Lima, que vai abordar o trabalho sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Que tenhamos harmonia, luz, bênçãos do Criador, e que o nosso irmão tenha a intuição necessária para nos transmitir esses ensinamentos de Jesus, que irão enriquecer os nossos corações, desbravar nossas mentes, as nossas consciências, na busca da nossa melhora espiritual. Em prece, eu cedo a palavra ao irmão Flávio Lima, para que nos brinde com a sua palestra. Obrigado, irmão Luiz. Vamos iniciar o trabalho dessa noite, agradecendo pela oportunidade de aqui podermos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse tema, ele se encontra previsto no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é extraído do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus 5, 14 e 16, que diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando o texto do Evangelho de Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele quer se referir a nós, que nós somos a luz do mundo. É óbvio que nós somos uma luz muito fraquinha ainda, uma luz muito tênue, uma luz muito apagada, uma centelha muito humilde do que nós podemos ser. Mas aí vem Jesus e diz, não se acende a candeia. E o que é a candeia? A candeia é uma lamparina, é um objeto que era usado para iluminar as casas à época que não tinha luz elétrica. Aqui na nossa experiência, aqui no Brasil, a gente sabe que candeia gerou o candeeiro. Então, a ideia é a mesma. Então, não se pega a luz da candeia, do candeeiro, e não se coloca debaixo do alqueire. E o que é o alqueire, né? O que era o alqueire à época de Jesus? É justamente uma cesta que era usada para carregar mantimentos e era uma medida. Então, você não se coloca a candeia debaixo do alqueire, é justamente porque senão você vai impedir que ela cumpra o seu papel de iluminar, levar luz onde está a escuridão. E aí o texto de Mateus, narrando a palavra de Jesus, diz, mas no velador, que é justamente o local em que se colocava a candeia para que ela pudesse
fazer a iluminação da residência, do domicílio, por aí vai. E dá luz a todos os que estão na casa. Essa casa, que simbologia tem? A simbologia são das pessoas que têm contato com essa pessoa que está iluminando. E aí, para nós, se Jesus nos atribuiu que nós somos a luz do mundo, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, vamos aqui dar continuidade. A candeia, e aqui eu trago uma imagem, né, que bem mostra aquilo que eu tentei descrever. A lamparina e aqui esse cesto, que é justamente o alqueire. E aí em Mateus nós temos essa referência. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E veja que simbologia muito rica. Por quê? Se os teus olhos forem bons. Porque através dos olhos, dos sentidos, se poderia dizer, é que nós apreendemos, né, as coisas do mundo. É através dos olhos, do tato, do paladar. E os olhos têm uma função fundamental para isso. E se nós pudermos ver com os olhos do Evangelho, pudermos ver a necessidade de cumprir os mandamentos do Evangelho de Jesus, cumprir aquilo que ele veio nos ensinar, então nós iremos extravasar luz. Bom, nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte divisão: candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não vades ter com os gentios, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perder-la-á. A gente vai tentar, obviamente, não fazer uma visão profunda de cada um desses temas, mas como esses temas estão relacionados, vamos tentar apresentar aqui uma exposição geral sobre cada um desses subtemas que apresentamos agora. Bem, candeia sob o alqueire. E por que Jesus fala por parábolas? E aí essa mesma informação trazida em Mateus 5,15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-se ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ora, essa casa pode ser as pessoas que estão no nosso contato direto, como também pode ser todo o planeta Terra, que é a nossa casa. Então, a iluminação do Evangelho de Jesus veio para iluminar a todos nós que nos encontramos aqui no planeta Terra. E aí o texto continua: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-se sobre o candeeiro, a fim de que os entrem e vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aqui é muito interessante, porque Jesus ele já diz que a transparência, a informação, ela é fundamental para que as pessoas possam
se desenvolver espiritualmente. Então, o que é colocado como segredo por alguns, ou era colocado como segredo como alguns, inclusive algumas religiões, é algo que deve ser descoberto, porque a informação, a luz, deve chegar a todos. Todos nós somos os destinatários da luz de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem? Os apóstolos. Eram homens que tinham uma maior elevação espiritual e intelectual, então eles tinham mais condição de conhecer, aqui chamado de mistérios do reino dos céus, do que o cidadão comum. E ele complementa: mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. O que ele quer explicar aqui é que as parábolas foram usadas como uma forma de que aquela mensagem chegasse ao público. E o público, se fosse explicado o sentido profundo, detalhado de cada parábola, a população não iria compreender. E talvez a parábola também tenha sido usada para que ela pudesse permanecer na comunidade mais tempo, que as pessoas pudessem melhor aprender. Porque uma história é mais fácil de você aprender do que uma exposição filosófica. E Jesus dizia: olha, não adianta eu explicar aqui detalhadamente, porque eles não vão enxergar e não vão ouvir. E se mesmo ouvir e enxergar, não compreenderão. Então, é por isso que as parábolas, elas foram usadas como meio de comunicação. Mas um meio de comunicação naqueles pontos abstratos da doutrina de Jesus. Para aquilo que era concreto, era mais simples, Jesus explicava e os destinatários, a população, entendia, como, por exemplo, a caridade como um elemento essencial e o amor como elementos essenciais da doutrina de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se pergunta: por que Jesus disse que a luz não deve ser colocada embaixo do alqueire se o próprio mestre falava por parábolas? Ora, uma outra conotação. Ora, se ele deveria divulgar a doutrina de uma forma restrita, porque ele colocou através da simbologia da parábola. E aí vem a resposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Narrando a resposta de Jesus. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Veja que ele coloca por enquanto. Por que ele diz por enquanto? Porque ele sabia que o homem iria evoluir. Evoluir, inclusive, para compreender as parábolas que ele tinha apresentado à época daquela oportunidade que ele estava encarnado. Ele sabia que no futuro os homens iriam compreender. Principalmente, né, porque
foi a isso prometido que os homens receberiam a revelação através do Espiritismo, que iria explicar, né, pontos que Jesus apresentou e que naquela oportunidade o homem não tinha condição de bem compreender. E aí ele completa: digo, porém, a vós, porque dado vós foi compreender estes mistérios. Bem, os apóstolos eles estavam preparados para compreender, mas não tudo. Nem mesmo os apóstolos estavam preparados para compreender tudo. Em verdade, nós aqui na Terra estamos como se fosse num nevoeiro. Ainda não temos condições de compreender as sutilezas de muitas coisas. Achamos que somos muito espertos, muito inteligentes, temos muita informação, mas há muita coisa a ser compreendida, há muita coisa a ser descoberta. Então, precisamos ainda evoluir bastante, até porque o ódio, a inveja, o orgulho nos cega, nos impede de enxergar a realidade. Então, precisamos superar esses obstáculos para que nós possamos ver, de fato, a luz que Jesus já disse que nós teríamos condição de ver em um determinado momento, não naquele momento e talvez também não agora. No Evangelho segundo o Espiritismo, se prossegue com esse posicionamento. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Veja. Então, quando ele coloca todos possam ver, significa que a luz ela veio para todos de forma irrestrita. Mas óbvio que cada um, de acordo com a sua evolução, sua condição, sua vontade, vai ver a luz que quiser. E, obviamente, isso vai acontecer, essa evolução vai acontecer com as encarnações, com as experiências que a pessoa tenha, vai permitir que ela vá evoluindo e melhorando a sua condição espiritual. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Com certeza. Então, certamente, algumas informações, se viessem à tona no momento atual, talvez houvesse algum tipo de perplexidade, algum tipo de, vamos dizer assim, exaltação. Então, muitas pessoas não têm condição de compreender determinadas coisas e que isso virá no momento adequado. Chegados a certo grau de desenvolvimento, o homem, o espírito, os homens procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, né? Então, pelo próprio homem, ele vai ter a necessidade de buscar a verdade como algo natural, como uma consequência natural do desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual. As pessoas, elas têm uma necessidade de conhecer a verdade. A verdade é um ponto essencial para a evolução do indivíduo, né? Inclusive, Jesus, em uma passagem bíblica, disse,
conhecerei a verdade e ela o libertará. A verdade é uma forma de libertação. E libertação do quê? Libertação de todas as formas de pensar e de todas as formas de agir que nos afastem do Evangelho de Jesus. Então, a verdade, quando a pessoa se defronta que aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa age, como aquilo repercute negativamente para si, então tem mais facilidade de se afastar dessas práticas. Então, por isso que Jesus disse: conhece a verdade e ela o libertará. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa parte é muito interessante. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. A fé, ela é importante, mas ela também tem que estar apoiada na razão, porque uma fé que não está apoiada na razão é um fanatismo. Se você diz, não, aquilo que eu acredito tem sentido, tem lógica, então a pessoa consegue seguir, a pessoa consegue compreender. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra nós temos, vamos dizer assim, um estágio limitador. Podemos ir até um determinado momento. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos de preparar a aceitação de outra. A evolução do homem espiritual, a evolução das formas de pensar, elas vão acontecendo assim, em camadas. À medida que uma ideia é sedimentada, vem uma outra ideia e cobre aquela, como se fosse um sedimento de areia que vai se sobrepondo. E isso também é fundamental na nossa evolução. A gente só pode partir para um estágio melhor quando aquilo estiver devidamente amadurecido, devidamente sedimentado. A humanidade segue o seu fluxo evolutivo. Na grande maioria do globo, abandonamos práticas abomináveis, como a escravidão, flagelos corporais, as ideias de que alguns seres humanos podem ser superiores aos outros por sua origem, gênero, credo ou etnia, bem como que as soluções das contendas podem se dar por duelos ou disputas de sangue. Tais mudanças são provas de nosso processo evolutivo. Mas ainda teremos um longo caminho a percorrer para que nós possamos mudar nosso estado evolutivo. Saímos de um mundo primitivo, estamos num mundo de provas e expiações e estamos numa transição para o mundo de regeneração. Bem, o egoísmo, a inveja, o orgulho, o ódio, a ganância que ainda dominam a nossa terra, pouco a pouco perderão espaço e serão iluminadas pela verdade, como a luz do sol substitui a noite. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos e disse: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Jesus quis que o trabalho dos apóstolos na divulgação do evangelho
fosse o mais profícuo possível e atendesse à necessidade daqueles que mais precisavam. As ovelhas perdidas da casa de Israel já tinham aquela ideia do Deus único, enquanto, né, os gentios eles ainda estavam no paganismo, ou seja, aceitando vários deuses. E Jesus sabia que era mais efetivo, né, levar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel do que para os gentios que acreditavam ainda em vários deuses. No Livro dos Espíritos, na questão 619, há essa pergunta muito interessante, feita por Kardec. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E aí vem a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. E isso foi aplicado nessa passagem do Evangelho de Cristo, não vades aos gentios, porque Jesus sabia que esses que não estavam interessados em conhecer a Deus, eles não iriam compreender ou não, provavelmente não se interessariam em compreender aquela mensagem. Mas, a seu tempo, todos eles iriam compreender e nós também, toda a humanidade vai compreender o Evangelho de Jesus. Reflexão. Nossas energias e potencialidades têm seus limites. Na senda de divulgação do Evangelho divino, devemos usar os instrumentos que estão à nossa disposição da melhor forma possível. Não podemos desperdiçar nossas energias e nosso tempo de forma indevida. Tempo é o mais valioso bem existente. Você somente o avalia corretamente quando você não mais o possui. Mateus 7, 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Veja só, mais uma vez, mostrando aquela informação, aquela ordem que que Jesus deu aos apóstolos, né? Para que eles não irem aos gentios. Primeiro, às ovelhas desgarradas de Israel, porque eles tinham melhor condições de compreender a mensagem de Jesus. Reflexão. A evolução deve ocorrer de forma paulatina. O processo evolutivo é lento e progressivo. Se a mensagem não puder ser absorvida, ela causará perplexidade, escândalo e revolta. Não adianta você chegar e tentar passar o evangelho de Jesus para quem não quer escutar, para quem não tem interesse. Então, somente aqueles que têm interesse, somente aqueles que querem compreender é que efetivamente vão poder absorver, né, o evangelho, pelo menos dentro, obviamente, da sua capacidade, né? Questão 802 do Livro dos Espíritos. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. A pergunta de Kardec é muito interessante.
Porque simplesmente os espíritos, né, através da sua condição de se manifestarem, não, né, trazem essa mensagem de uma forma mais ostensiva. E aí vem a resposta. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Ora, o fruto, ele tem o tempo de maturação. Se esse tempo ele é abreviado, muitas vezes o fruto ele fica sem gosto, sem substância. E o homem também, ele tem o seu tempo de maturação, o seu tempo de evolução. Não adianta tentar forçar aquilo que o indivíduo não pode suportar, não pode compreender. Ele só ficaria assustado, ele só ficaria perplexo, mas ele não conseguiria absorver, né, o evangelho, as informações necessárias da sua evolução, né, se simplesmente isso lhe fosse imposto. O evangelho de Jesus não veio para alguns, mas para todos. Se não o compreendermos adequadamente nessa encarnação, o compreenderemos em outras, durante o nosso ciclo normal de evolução. E aqui, essa questão dos gentios, que eu não vou nem avançar muito aqui, não vou nem ler, porque eu já falei aqui para vocês, quando Jesus mandou que os apóstolos fossem às ovelhas desgarradas de Israel, porque o terreno já estava semeado, já estava pronto, eles já acreditavam num rei, num Deus único, eles já tinham superado o paganismo, então por isso é que essa ordem foi dada por Jesus para os seus apóstolos. Bem, o orgulho, a vaidade são obstáculos formidáveis para a nossa evolução. O processo de aprendizagem exige humildade. O aprendizado é muito restrito quando se parte da ideia que nada se tem a saber. Eu acho que isso é bem lógico, né? Aquele que, eu não quero saber, não adianta falar, então muito provavelmente ele não vai compreender. E muitas vezes essa compreensão ela está pautada muitas vezes no orgulho e na vaidade. Não, eu já sei. Você vai falar sobre um assunto, eu já pensei sobre isso. Tudo bem. A gente tem que compreender que cada pessoa tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de compreender o mundo e paciência. O exemplo de Jesus nos ensina, como espíritas, que nossos esforços serão mais produtivos aqueles que são simpáticos à doutrina espírita. Não se pode nem se deve impor o evangelho para aqueles que não queiram ouvi-lo ou compreendê-lo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa seguinte passagem. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraz na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa.
Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes à vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Assim julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. O semeador deve ser sábio em seu trabalho. Essa lição aqui é de Jesus muito significativa para bem compreender que como funciona vamos dizer, essa compreensão do Evangelho, essa compreensão da Boa Nova. E aí, continuando do tema não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos. Publicanos eram aqueles que eram cobradores de impostos. E eles eram muito mal vistos pelos judeus, considerados gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Em verdade, eu penso que todos nós precisamos do médico Jesus, sem dúvida alguma. Mas aqueles que são orgulhosos, que são vaidosos, que acham que suas verdades são superiores, são inflexíveis, esses não buscam a luz e têm mais dificuldade em enxergar. Mas todos aqueles que precisavam da ajuda, os que mais precisavam da ajuda espiritual, todos aqueles que socorriam, que iam a pedir ajuda a Jesus, obviamente que ele ajudava. Mas ele bem coloca isso, de que são esses que se colocam como frágeis, que querem a luz. Porque aqueles que se acham saudáveis, né, que se acham sabidos, se acham vaidosos, esses não seriam os que precisam, que não gozam de boa saúde. É interessante essa colocação aqui, bíblica, né? Que não é apenas a questão da fragilidade da saúde, né? Tem um simbolismo aqui muito interessante. Coragem da fé. Aqui é um ponto muito interessante. Para que nós possamos cumprir o nosso papel como cristãos, nós precisamos de coragem. Coragem por quê? Porque nós precisamos agir como ele nos ensinou. Nós precisamos extravasar, nós precisamos dizer às pessoas que entrarem em contato conosco, obviamente, no momento apropriado, qual é a nossa forma de pensar. Não procurar mascarar nossa forma cristã de pensar. Porque se você apenas pensa e não age, se você apenas pensa e não extravasa aquilo que você acha, então você não está confessando quem você é, que você é um cristão. E aí, esse texto aqui de Mateus é muito interessante. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também
o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí, em Lucas, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Ser cristão exige coragem e disposição para romper com práticas sociais que estão em contradição ao Evangelho do Cristo. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Renunciar àqueles valores que estão afastados do Evangelho. Tome a sua cruz, que todos nós temos a nossa cruz, as nossas dificuldades, e siga-me. Por enquanto, aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Ou seja, se você quer salvar a si mesmo, você não está disposto a agir perdendo as coisas que o mundo oferece, mas estão em contradição ao Evangelho de Jesus. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. É a nossa meta. Quando nós conseguiremos, assim, realizar, não sei, mas é a meta. Com efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Conhece a verdade e ela o libertará. Conhece a ti mesmo, que também é essencial para que a gente possa evoluir. E através do quê? Da reforma íntima. De uma reflexão sobre nós mesmos. Quem nós somos? O que nós devemos fazer? O Evangelho de Jesus, sim, é o caminho para que nós possamos alcançar a plena felicidade. São indagações, talvez importantes, para que a gente possa seguir em frente nessa caminhada espiritual. E assim, nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje citando duas passagens aqui do livro de Chico Xavier, ditado um pelo Espírito Emmanuel e outro pelo Espírito Irmão Jacó. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Nós somos uma centelha divina. Nosso destino é brilhar. Podemos muito mais do que imaginamos. Obrigado e boa noite. Todo trabalho na Casa Espírita, e nós estamos no Centro Espírita Caminhando para Jesus, embora na internet, se encerra por uma prece.
E nós gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade que puderam nos ajudar, puderam nos apoiar, puderam nos inspirar para que pudéssemos apresentar aqui esse trabalho, que esse trabalho possa ter sido válido de alguma forma para algum irmão que se encontra encarnado ou desencarnado, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer no caminho do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. E agora nós vamos abrir a oportunidade para quem quiser realizar perguntas. E, assim, dúvidas, não há, assim, ainda está amadurecendo, né? A gente está constantemente ampliando e desenvolvendo. Mas o que eu achei curioso foi a parte da luz, da lamparina, em não ficar debaixo do alqueire mais exposta, não é? Para que todos que a vissem, né, pudessem compreender. E esse todos, mesmo a luz exposta e não debaixo do alqueire, ainda assim, alguns contemplarão, dada a claridade, não é? Irão perceber melhor. Outros, não obstante a mesma luz, compreenderão menos. E ainda outros, mesmo com a luz intensa, nada compreenderão. Eu achei muito curiosa essa passagem, porque vai de acordo com o grau evolutivo de cada um, a percepção. Não é? Achei muito curioso e interessante. Flávio, é só e agradeço. Eu que agradeço pela pergunta, pela explicação, que está totalmente de acordo com aquilo que a gente falou, né?